Diga amém. Diga glória a Deus. Amém. Graças a Deus por essa manhã. Feliz por estar aqui uma vez mais e pela oportunidade, que Deus nos dá de compartilhar a palavra do Senhor. Hoje é um dia muito importante, Louvamos a Deus aí pela vida do nosso pastor Stefano, pastora Liliane, a sua família, que eu acho que Deus tem dado uma direção muito específica, para o nosso pastor. E hoje está começando uma campanha que ela vai resgatar alguns valores que no decorrer do tempo a gente vem perdendo. Principalmente quando se trata de autoridade. E se você perceber bem, nós cristãos, que até já fomos chamados de protestantes, estamos normais demais. As pessoas não nos veem mais com aquela diferença que nos viam. Os nossos filhos nas escolas não são mais perseguidos como eram antes, de ser chamado de crente, de serem perseguidos, porque ficou muito natural demais. E essa campanha, o Deus verdadeiro responderá. Aleluia. Você pode levantar suas mãos por um minuto? Eu sinto a presença de Deus aqui. Feche seus olhos. Aleluia. Deus está aqui. Deus te trouxe aqui nessa manhã. E Ele te ama. Ele ama se sentir o seu pai. Ele ama se sentir importante. Quem não ama ser notado? Quem não ama ser e se sentir importante para algo, para algum projeto, para proteger alguém? Qual pai que não se sente feliz ao um chamado de um socorro de um filho, dizendo: pai, me tira daqui. Mãe, eu estou com medo. Pai, eu estou com medo. Acende a luz, me abraça. Qual pai que não fica feliz com o filho quando corre para o seu colo? E essa campanha, eu acho que ela vai esclarecer muito bem isso. Meu Deus, a minha oração nessa manhã, Pai, nessa abertura desse trabalho, eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Stefano, onde quer que ele esteja nesse exato momento, que ele seja tocado e protegido pelo Senhor. Ó Pai, por essa visão que o Senhor deu a ele, por este trabalho, Pai, que vai nos impactar e vai mexer com a igreja do Senhor, vai mexer, meu Pai, com as estruturas do inferno, mas maior é o que está em nós. E nós oramos aqui, Pai, abrindo este mês, aonde nós sabemos que o único Deus verdadeiro responderá. E nós cremos que o Senhor está aqui nessa manhã e vai nos abençoar. Levanta suas mãos e diga assim: hoje é o meu dia. Diga assim: é o meu dia. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor. Aleluia. Pode tomar o seu assento. Louvado seja Deus. Eu quero fazer a leitura aqui de um texto bíblico. Olha, irmãos, só um minutinho, por gentileza. Louvado seja Deus. Eu queria que você que trouxe a sua Bíblia abrisse comigo no livro do profeta Isaías. Isaías capítulo 37. Nós vamos ler o versículo 1 e depois o Tiaguinho vai deixar para nós aqui o capítulo 36.
Nós vamos passar alguns versículos, porque não é questão de um estudo, mas para vocês entenderem o cenário do início desse trabalho. Amém? Isaías 37, 1, está escrito assim, ó: tendo o rei Ezequias, diga comigo assim, Ezequias, ouvido isso, rasgou as suas vestes e cobriu-se de pano de saco e entrou na casa do Senhor. Amém? Tiago, coloca para nós o capítulo 36. Volta aí, capítulo 36 na sua Bíblia, só para você entender o cenário. No 14º ano do reinado do rei Ezequias, subiu Senaqueribe, diga comigo Senaqueribe, rei da Síria, contra todas as cidades fortificadas de Judá e as tomou. Então presta atenção, Ezequias reinou 29 anos. No 14º ano, não por um acaso, 2 ciclos de 7 anos, o rei Senaqueribe, que era um rei da Síria, e a Síria naquela época era talvez a nação mais poderosa do mundo, porque tinha o exército também mais poderoso do mundo. Você vai ver que só nessa passagem 185 mil homens foram mortos à espada pelo anjo do Senhor, em livramento a Ezequias. E Ezequias, o nome Ezequias significa Deus fortalece. Diga comigo assim, Deus fortalece. Olha que coisa interessante, é o significado do nome Ezequias. Ezequias, ele foi um rei que agradou ao Senhor, fez o que era reto aos olhos do Senhor, ao contrário do seu pai, que reinou antes dele, o rei Acás. Tanto que o rei Acás, ele pagava tributos a Senaqueribe e a Síria, só para não ser atacado. Vai vendo, olha o cenário que aqui nós estamos falando aqui. Quando Ezequias assume e percebe tudo isso, porque o rei Acás pecou contra o Senhor, profanou o templo, perdeu-se o período de adoração, até os dízimos, as ofertas no altar do Senhor, tudo havia cessado. E quando algo cessa, a palavra também cessa. Quando algo na casa do Senhor cessa, a visão também cessa. Se você quer ver o que é um caos espiritual se dá na ausência de palavra e na ausência de visão. Se está faltando palavra, está faltando, é um caos espiritual. E se está faltando visão, também. Então, ou seja, nós somos guiados pela palavra do Senhor. Quando Ezequias assume, ele começa a restituir, ele começa a restaurar o altar, diga glória a Deus. Ele começa a dar funções para os levitas, ele começa a restaurar a adoração ao Senhor, e ele começa a ver que havia um medo que pairava sobre a nação de Israel. Ele via que a Síria estava assombrando aquilo ali, e quando ele descobriu essa questão dos tributos, ele parou aquilo. E quando ele parou, automaticamente Senaqueribe ficou o quê? Chateado, nervoso. Então ele se levanta contra a nação de Israel e começa a sitiar e dominar todas e várias cidades, igual esse presidente da Rússia está fazendo com a Ucrânia. Não tomou a única cidade onde Ezequias estava, assim como o Zelensky, mas ele começou a tomar, a saber, 46 cidades ao cerco de Jerusalém, exceto Jerusalém, onde o rei estava. E a primeira coisa que eu aprendo aqui é que toda vez que nós vamos intentar alguma mudança na nossa vida, você vai encontrar resistência. Se está tudo normal demais, você vai perceber que as coisas vão caminhar como se estivesse muito bem. Mas experimenta mudar algo para você ver. Nós começamos há pouco aqui agora falando sobre dieta. Experimenta, na verdade, começar a fazer uma dieta. Automaticamente algumas porções, algumas oportunidades de libação, né, vamos chamar assim, vão aparecer para você comer. Por quê? Porque Satanás, se tem uma coisa que ele odeia, é a mudança.
Ele quer que você permaneça a mesma pessoa. Já viu aquele tipo de pessoa que fala assim: não, eu nasci assim, eu cresci assim, e eu vou morrer assim, ninguém vai me mudar. Essa pessoa, diz a Bíblia, que Deus ao humilde. Deus não tem problema em mudar as pessoas. Deus sabe quem nós somos de verdade. Aleluia. Deus sabe quem você é de verdade aí dentro. Um dia, pastor Charles Spurgeon disse assim: ei, não se preocupe com o que as pessoas falam de você e nem com o mal que elas falam sobre você. Você é muito pior do que elas imaginam. Olha o que ele diz. Olha a sinceridade dele, porque ele sabia quem era Deus. E Deus não tem problema em nos mudar. Deus não tem problema em nos transformar, porque a Bíblia, pastor Cláudia, vai dizer assim, que Deus, Ele dá graça ao humilde. Ele resiste ao soberbo, mas Ele dá graça ao humilde. Sabe o que é resistir, irmão? Resistir é você tentar puxar Deus. Tenta levar alguém, puxa ela pelo braço, e a pessoa fala assim: não, eu não vou, eu não quero. É você falar assim: ei, olha para mim, a pessoa não olhar para você. E o que a Bíblia está dizendo é o seguinte: Deus ao soberbo, Ele resiste, Ele não olha, Ele não dá ouvido e Ele não se atenta. Mas ao humilde, Ele dá graça. E graça é um favor não merecido. Ele faz mesmo sem você merecer. Então a primeira coisa que você precisa entender: quer uma mudança? Se prepare para a resistência. Se prepare para a retaliação. Se prepare para algumas coisas. E nós precisamos ter esse dom do discernimento muito apurado, irmãos. Muito apurado. Ezequias não era um rei qualquer. Ele tinha intimidade com Deus. E Senaqueribe, sabe o que ele fez? A primeira estratégia dele: ah, é assim? Bacana. Enviou o seu mensageiro com alguns homens, um homem chamado Rabsaque, e foi até Jerusalém. E quando ele vai até Jerusalém, coloca o 36 para mim, Tiago, fazendo favor. Ele vai não para atacar, porque Satanás é covarde, irmãos. Ele não vai para sitiar e já tomar a cidade. Ora, se ele já tomou 46 cidades, por que ele não foi para tomar essa também? Sabe por quê? Porque Satanás, ele é estrategista. Ele trabalha primeiro com a ameaça. Coloca a mão na sua cabeça, coloca assim, ó, fala assim: campo de batalha. Ele trabalha estrategicamente, por quê? Porque ele sabe da força que você tem. Diga glória a Deus. Ele sabe quem é o seu Deus, ele sabe quem é o seu Pai. Só que por que ele faz isso? Ele precisa minar as suas forças. Ele precisa tirar a sua força com a base da ameaça. Lembra o que ele fez com Elias? Lembra? Jezabel não fez nada contra Elias, só mandou um mensageiro. Uma ameaça fez um homem que matou 850 homens fugir de uma mulher apenas. Olha o poder que tem uma ameaça. E alguém que tinha intimidade com Deus. E às vezes, irmãos, a Bíblia diz assim, que a má notícia, ela enfraquece os ossos. Você já viu quando você recebe uma má notícia, irmãos? O coração vem aqui, aperta, e você bambeia completamente. A má notícia enfraquece os ossos. Sabe por quê que a Bíblia fala sobre isso? Porque o Egito, a nação mais antiga do mundo, havia descoberto remédio para tudo enquanto é tipo de doença, enfermidade. Você vê que Moisés era um poliglota, estudou toda a ciência no Egito. E o único remédio, pastor Ed, que eles não conseguiram remédio naquela época, era justamente para os ossos. Por isso que a Bíblia vai dizer, a má notícia, ela enfraquece os ossos. E repare, o osso é algo incorruptível. A terra não come o osso. Depois de anos numa ossada, olha o cemitério, ele come cabelo, pele, carne, come tudo. A única coisa que sobra debaixo da terra é o quê? Mas a má notícia, ela arranca de você a alegria e ela bambeia você completamente. O rei da Síria enviou Rabsaque de Laquis a Jerusalém ao rei Ezequias com um grande exército. Parou na extremidade do aqueduto do açude superior, junto ao caminho do campo do lavadeiro. Pode passar, por favor.
Acompanha a estratégia. Então saíram encontrar-se com ele Eliaquim, filho de Hilquias, o mordomo, Sebna, o escrivão, tudo trabalhava dentro do templo, e Joá, filho de Asaf, o cronista. Pode passar. Rabsaque lhe disse: dizei a Ezequias, assim diz o sumo rei, falando de Senaqueribe, o rei da Síria, que confiança é essa que te estribas? Quem é você? Olha aqui, olha a estratégia dele. A estratégia de Satanás é tirar o maior problema de Deus conosco. Sabe o que é? Não é se apresentar para nós, não é que nós o conheçamos, mas que nós nos conheçamos. O maior papel de Deus na vida do ser humano não é você conhecer a Deus e nem Deus conhecer você, porque você conhece a Deus. Você pensa que não, mas você conhece. Quando você está num caminho de uma estrada, de repente uma senhorinha deixa um dinheiro cair, ou você ajuda alguém a atravessar, você faz uma boa ação, você não sente um alívio por dentro? Já aconteceu isso com você? Sabe o que é isso? É a presença de Deus que habita dentro de você. Você se sente bem. Isso é Deus dentro de você, então você conhece Deus. Deus também conhece você, porque Ele diz para Jeremias: antes que você fosse formado no ventre da sua mãe, eu te conheci. Antes da fecundação, eu te escolhi, te consagrei. Então Deus te conhece. O que Deus quer comigo, pastor? Deus quer, levanta a sua mão, Deus quer apresentar você a você mesmo. Você precisa saber quem você é, para que o inimigo não roube a sua alegria, não roube a sua confiança. Olha a estratégia dele. Diga comigo assim: ameaça. Bem posso dizer que o teu conselho e poder para a guerra não passam de vãs palavras. Em quem, pois, agora confiais, para que te rebeles contra mim? Pode passar. Confias no Egito, esse bordão de cana esmagado, ou seja, não tem mais poder, o qual alguém nele se apoiar, se encontrará pela mão e a transpassará. Assim a Faraó, rei do Egito, para com todos que nele confiam. Versículo 7. Mas se me diz: confiamos no Senhor nosso Deus, não é esse aquele cujos altos altares Ezequias removeu? Disse a Judá: olha, mentira. Ezequias restabeleceu, e o diabo quer convencer ele da mentira. Irmãos, isso eu tenho certeza que isso já aconteceu com você. Às vezes você está numa empolgação tão grande, você acha que Deus está construindo, eu estou melhorando a cada dia. Aí o diabo levanta uma pessoa para sugar a sua força. Com uma palavra, ela mata o seu sonho. E isso não mudou nada, hein? E continua a mesma coisa. Ou ele ouve alguém que falou alguma coisa de você, sem você saber que a verdade é outra. Deus está levanta a sua mão. Deus está construindo algo dentro de você. Isso é uma realidade. E o diabo não pode roubar essa verdade dentro de você. Se você ouvir de alguém dizer assim: não, eu ouvi falar que na verdade alguém falou isso assim, assim, isso assim, assim de você, e que não está adiantando nada você fazer isso, não aceite essa mentira de Satanás, porque ele é o pai da mentira. Permaneça e prevaleça na verdade do Senhor. Deus é contigo. Aleluia. Não aceite isso. Perante esse dia, pode passar, Tiaguinho. Ora, pois, empenhe-te com o meu senhor, rei da Síria. A estratégia: e dar-te-ei 2.000 cavalos, tentando fazer aliança. Vou falar sobre isso aqui agora. Meu Deus. Pode passar, Tiaguinho, 9. Como se não podes afugentar em um só capitão dos menores dos seus servos, do meu senhor? Confias no Egito por causa dos seus carros e cavaleiros? Pode passar. Olha o que ele vai dizer. Olha isso. Acaso, quem está falando aqui é Rabsaque. Era o nome dele nem tem significado, é um rabino, um chefe dos principais. Acaso subi eu agora sem o Senhor contra essa terra? Olha o que ele está dizendo. Que Deus estava aprovando ele destruir Jerusalém. Uma falsa profecia para destruir. Pois o Senhor mesmo disse: sobe contra a terra e a destrói. Olha o espírito de loucura que esse rapaz está. Tudo para tentar convencer. E aqui eu tiro um exemplo, eu tiro um aprendizado. Você deve tomar cuidado com quem você caminha.
com palavras que você recebe. Não, pastor, mas eu não ando com qualquer um. Aí é que está o perigo. Às vezes tem pessoas perto de você, dentro da sua casa, por que não dizer dentro da igreja, que você acha que tem intimidade com Deus, que tem palavra profética para você, mas a palavra profética não veio da parte do Senhor. Eu preciso falar isso aqui. Quando Deus não quebra princípio, pastor, se o pastor Stefano tem uma direção para essa igreja, a direção é dele. Se qualquer outra pessoa tentar colocar qualquer outra direção, não provém do Senhor. Pergunta para mim por quê? Porque Deus não quebra princípios. Deus não bypassa, Deus não ultrapassa a autoridade que Ele mesmo constituiu. Nem, olha, você vê, quando Deus foi visitar Eli, que já estava gordo, velho, já tinha perdido a visão toda do Senhor, estava um caos espiritual. Deus foi falar com Samuel, que era um menino, que tinha 10 anos ali dentro do Santo dos Santos, que dormia, ele esquentava a cama para Eli chegar e deitar, cuidava do sacerdote. Deus havia escolhido Samuel como um profeta, e Deus, quando vai falar com Samuel, ele chama Samuel, e por 3 vezes Samuel levanta, pastor, e vai até Eli. Por favor, pastor Lucas, rapidinho. Ele vai até Eli e fala com ele assim: Eli, eis-me aqui, me chamaste? Eli responde para ele assim: volta-te a deitar. Volte a deitar. Não te chamei eu. Não te chamei. Segunda vez, Samuel deita, a voz do Senhor vem, e ele vai até Samuel. Ele não pergunta Eli, você me chamou? Não. Ele chega para ele e fala assim: por que me chamaste? Por 3 vezes. Sabe por quê? Porque Deus não quebra princípio. Na 3ª vez, Samuel diz para ele assim: você vai entender, volta para o seu lugar, e há de ser que quando a voz te chamar, põe-te de pé e diz assim: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Isso aqui é uma outra mensagem, mas presta atenção. Deus não quebra princípio. Deus, para não confundir a cabeça do menino, Ele fala na mesma tonalidade quando Ele chama o menino do sacerdote. Por quê? Porque não existe 2 vozes na igreja. Pastor, mas Deus, mesmo Eli em pecado, Deus não quebra princípio. Deus só fala com Samuel na 4ª vez, depois que ele recebe a instrução do sacerdote. Só depois que o sacerdote ensina o menino a como se portar. Quando ele está dizendo: fala, Senhor, que o teu servo ouve, ele está dizendo assim, levanta sua mão para você dar uma glória a Deus. Ele está dizendo assim: fala, Senhor. Ele está dizendo: eu sei quem o Senhor é, que o teu servo ouve. Ele está dizendo: eu sei quem o Senhor é, e eu sei quem eu sou. Deu para entender? Então, em nome de Jesus, tem pessoas que estão dentro da igreja, mas elas chegam para um pastor e ficam assim: eu já passei muito por isso. Pastor, eu ouvi um pastor falar isso assim na televisão. É verdade. Quem você está ouvindo? Quem está te servindo? Quem ora para você aqui? Quem apresenta o seu menino aqui? Quem faz o teu casamento? Quem está sendo o anjo da igreja para direcionar a tua vida? Por que é que a gente insiste em dar ouvido a 2 vozes na igreja? Deus só falou com Samuel depois que ele recebeu uma instrução: faz assim. Não existe 2 vozes, uma voz. Passa para mim, Tiaguinho. Então disseram Eliaquim, Sebna e Joá a Rabsaque: olha o que eles pediram. Vou até pular isso aqui. Pode passar, Tiaguinho, já vou explicar isso aqui. Eles pediram ele, falando isso aqui: não fala em judaico não, para que o povo não se atemorize. O povo está em cima do muro. Fala em aramaico, aí a gente entende, mas eles não entendem. Ele disse: mandou acaso eu, meu Senhor, te dizer essas palavras, que somente a ti? Não, eu quero falar para todo mundo que está sentado no muro. Olha o que ele vai fazer assim: para que comam convosco o seu próprio excremento e beba a sua própria urina. Irmãos, você já passou? Quem tem medo de cachorro aqui? Já passou perto de um cachorro? Ele pode ser o pior da raça do vira-lata, só que o faro do cachorro é 200 vezes mais poderoso do que o do ser humano. Sabe por que a gente usa passar perfume atrás da orelha aqui? Porque aqui nós temos uma glândula
que exala o nosso cheiro. Por isso que o perfume é colocado aqui, para exalar. Quando você está com medo, você libera uma substância que o cachorro pode estar assim. Você passa perto dele com medo, ele só faz assim. E ele cresce para cima de você igual um leão. Por quê? Porque se ele perceber que você está transparecendo medo, ele vai crescer para cima de você. Eu quero que hoje Deus abra os seus olhos, levando a sua mão, para que você faça um filtro nas suas amizades, nos seus relacionamentos. Satanás usa pessoas, amizades, relacionamentos, filhos, parentes, para te escravizar com amizades escravecedoras. Ele se sobrepõe contra você. Irmãos, tem um ditado na internet que diz assim: olha, uma coisa é ser bom, outra coisa é ser besta. Então deixa de ser besta. Seja bom, mas não seja besta. Para de se colocar numa posição em que todo mundo tem que dizer para você o que você tem que fazer. Observe os seus relacionamentos, que você vai ver que enquanto mais você se abaixa, mais o inimigo cresce para cima de você. E é isso que ele está tentando. Bom, ele está vendo que o servo de Ezequias não está nessa conversa. Estão ficando com medo, assim, vocês vão comer as suas festas. Ei, Judá, Jerusalém, todo mundo aqui, eu se fosse vocês, pode passar o versículo 13, Então Rabsaque se pôs em pé, clamou em alta voz em Judá, igual o covarde. Pede uma pessoa para você ver, para fazer o inverso que você quer, ela vai fazer de pirraça. Pode passar, 14. Assim diz o rei, não vos enganei, Ezequias não poderá livrar. Ai, não dá tempo. Vai lá. Nem tampouco Ezequias vos faz confiar no Senhor. Como é que ele é incoerente? Dizendo, o Senhor certamente vos livrará, e essa cidade não será entregue na mão do rei da Síria. Pode passar? Não deis ouvidos a Ezequias, porque assim diz o rei da Síria, fazer as pazes comigo. A estratégia. O mesmo que te ameaça. Sabe por que ele te ameaça? Eu postei, não sei se foi o pastor Joaquim Cantagalho, postou alguma coisa essa semana, ele postou assim, tem gente que faz de tudo para esconder de você o seu próprio potencial, porque ela sabe o poder que você tem. Então tem pessoas que estão sendo, irmãos, isso é muito sério, tem pessoas que estão sendo usadas por Satanás. Repare que depois que você quebra alguns elos, a sua vida faz assim, Pastor Lucas deve ter falado isso aqui na quinta-feira, na semana passada, o pastor Stefano comentou, de amizades que só minam a gente, só sugam a gente, e você não está percebendo isso. E ele quer fazer isso porque ele sabe, porque aquele que tem inveja de você, ele não quer o que você tem, ele quer que você não tenha. Ele não quer que você cresça, ele quer que você fique aqui do lado dele, na altura dele, porque o seu sucesso vai expor o fracasso dele. Quando você decolar, alguém vai falar assim, não, fulano decolou, mas... Por quê? Aí ele vende um caos para poder fazer uma promessa. Eu, se fosse vocês, povo, fizesse aliança comigo e vinde para mim, comei cada um da sua própria vide, está prometendo para eles, e bebei cada um na sua própria cisterna. Pode passar, até que eu venha vos levo para um lugar. Ele está prometendo algo que ele não pode cumprir. O cereal, o vinho, vai lá, 18. Não vos enganes, com Ezequias dizendo, o Senhor vos livrará. A causa dos deuses das nações livraram cada um da sua terra, dos reis da mão da Síria, porque a Síria já tinha passado um rolo compressor. Norte de Israel, Judá, Egito, virou tudo farinha. Pode passar, está encerrando, 20. Pode passar, Tiaguinho. Quais são dentre os deuses os países que livraram a sua terra das minhas mãos, para que o Senhor vos livre a Jerusalém das minhas mãos? Preste atenção. Primeiro, estratégia. Segundo,
Do capítulo 36 ao 38 não há uma flecha, porque Deus prometeu para Ezequias que Senaqueribe não dispararia uma flecha sequer contra Jerusalém, e assim foi. Do capítulo 36 e 37 você só vai ver palavras. Eles com os servos com Ezequias manda para o profeta responde, e eles voltam para Senaqueribe começa a ser atacado pelo rei da Etiópia, manda uma carta para Ezequias treme, aí entra no 37 que nós lemos aqui. Quando Ezequias ouviu isso, que agora ele iria atacar, ele entrou aonde? Na casa do Senhor. Então preste atenção, se a primeira estratégia é a ameaça, a segunda é a intimidação. O inimigo quer que você seja intimidado e não descubra quem você é de verdade. Eu lembro muito bem daquele filme Rei Leão, que para mim, irmãos, opinião minha, tem muita coisa e lições espirituais que a gente pode tirar daquele filme. Scar era o invejoso de Mufasa, lembra disso? O covarde que matou ele, por quê? Porque ele queria um reino, um invejoso. Ele amedronta Simba e fala assim: Simba, era um filhote, a culpa de tudo está acontecendo no seu pai, foge daqui, senão nós vamos te matar. O menino, o bebezinho que é bonitinho, né? O filhotinho pega descendo, acelera, vai embora. Quando ele vai embora para uma outra terra, quem que ele encontra? Timão e Pumba. Timão e Pumba, um rinoceronte, né? Sem lógica. E aí ele usa aquela expressão Hakuna Matata. Hakuna Matata significa Hakuna Matata, os seus problemas você pode esquecer, isso é viver. Não é assim a canção? É o que o diabo quer vender para nós. Olha as redes sociais, parece que ninguém tem problema. Todo dia eu vi assim: nossa, a vida que a gente não possa dar uma trabalheira danada. É a verdade. O que eles fazem? Eles é um bebê, então eles convencem ele assim: quer saber de uma coisa? Já que você veio fugido, fica aqui com nós. E ele começa a comer vegetação e larva. Só que leões, diga para quem está atrás, diga assim, aponta o dedo de profeta para ele, diga assim: leões não comem larvas. Aleluia! Ele começa a comer e acha: não tem mais problema, vou ficar por aqui mesmo, está tudo bem, eu que não vou voltar. Até que aparece lá um macaquinho, alguém bate na cabeça dele, fala assim: ei, tu és Simba. Aleluia. Tu és filho de Mufasa. Tem um reino te esperando, e Deus não te chamou para isso daqui. Jesus disse assim: eu não vim trazer paz à terra, eu vim trazer a espada. Ele está dizendo: volta para o seu reino, porque tem um reino te esperando. Leões. Outro dia eu vi um post assim: o melhor lugar, mais seguro para um navio é ficar atracado na beira do mar. Mas não foi para isso que navios foram feitos. Navios foram feitos para navegar. Então entenda, Deus te levantou nessa terra para correr risco, para lutar. Tem um reino te esperando e tem um leão dentro de você. Olha aqui para mim, quando o Simba, eu lembro que o macaquinho deu nele uma cajadada. Ele chega, eu não sei, irmãos, aí naquela hora, eu não vou nem criticar isso aqui. Ele ouve a voz, ele vê a imagem. Quando ele vê a imagem, ele já está crescido. Ele vê a imagem de quem? Do pai dele. O que o diabo quer roubar? A imagem, a sua imagem, do seu pai. Porque você talvez não vê isso, mas Satanás, quando olha para nós, ele é obrigado a ver o nosso Deus em nós. Ele vê, e Ezequias sabia disso. Ele precisava, aqui para a gente encerrar, ele precisava, eu já falei que a gente tem paciência demais com essas pessoas que sugam a nossa energia. Para finalizar, entenda, Ezequias sabia disso. O 37, Tiaguinho, volta só no 37 para mim, só para todo mundo entender, que é o versículo que nós lemos. Quando ele soube disso, para onde ele foi? Para a casa do Senhor. Rasgou as suas vestes. Quando ele rasga as suas vestes, irmãos, entenda que rasgar as vestes, quando isso acontecia, era um sinônimo de jogou no chão, abriu a guarda.
Só que ele está fazendo isso dentro da casa do Senhor, no lugar certo. Cobriu-se de pano de saco, humilhação, entrou na casa do Senhor. Depois, não dá tempo, mas depois você lê a oração dele. Ele diz: ouve, Senhor, as palavras de afronta. Porque sabe qual que é a oração de Ezequias? Nós vamos ouvir a canção agora. A oração de Ezequias, ele está dizendo para Deus assim: como conquista Deus? Eu falo assim: Deus, não foi a mim que ele afrontou, não, o Senhor. Olha o que o inimigo está dizendo: que o Senhor não nos livrará. E o filho sabe como pegar o coração do pai. Oração, eu queria que você ficasse de pé. Oração é relacionamento. Sim, repare, você está conversando com alguém, você está falando com alguém. Quando você fala com alguém, você está se relacionando. Então Deus ama se sentir pai, protegido. Deixa um filho chamar. Coloca a sua mão assim no seu coração, só para você ouvir essa canção. Pode aumentar, Tiaguinho. Olha a oração de Ezequias. Olha como que pega o coração de Deus. Ó, o inimigo, meu Deus, levanta as suas mãos. Deus está aqui. Não importa o tamanho da ameaça, não importa o tamanho do seu problema, importa o tamanho do seu Deus. E apresenta a Ele. É um tempo, talvez de angústia, de perseguição. A gente está fadado a isso, irmãos, a sentir medo, a se sentir ameaçado, a se sentir fraco. Mas não é por isso que Deus te abandonou. Ele é o seu Pai, aleluia. Olha a oração. Fale com Deus agora, feche seus olhos. Apresente a sua causa a Deus, porque Deus vai te responder. A resposta do Senhor vem. O Deus verdadeiro responderá. Fale com Ele. Apresente a Deus essa causa. O teu inimigo não vai sobrepor contra você. Maior é o seu Deus. Aleluia. Senhor e vê, Criador, meu Deus. A resposta vem. Que só o Senhor é Deus. Levanta as suas mãos. A resposta do Senhor. Preste atenção na resposta de Deus. Deus mandou o recado a Ezequias. Deus ouve a oração. Meu Deus, aleluia. Tua vida e te salvarei por amor dele. Você é filho de Deus, Ele ama você, aleluia. Não corres perigo, zomba dele. Receba nessa manhã a autoridade de Deus, aleluia. Meu Deus, Ele vai fugir, não foi contra ti. Oh, levantou. Olha o que Deus vai fazer com ele. E um freio, meu Deus, e o farei voltar. E contra ti nenhuma flecha. Do inimigo, cante.
declarar isso por você. E um freio na sua boca. Satanás não vai roubar o que Deus te deu, porque o Deus verdadeiro está aqui. Ele é o Deus de vitória. Ele é o Deus que dá vitória. Ele está aqui. Busque o Senhor, aleluia. Levanta suas mãos, diga assim comigo: Senhor. Diga mais forte, diga assim: Deus. Diga assim: a minha causa eu coloco, diga, nas suas mãos. Diga assim: Senhor, a partir de hoje eu quero me conhecer e saber que o Senhor é o único Deus verdadeiro. Quem crê nisso, aplaude e glorifica o nome de Jesus. Irmão, preste atenção. Pode vir, pastor. Creia nisso e entenda: Deus, oração não é um pedido, não é algo de religiosidade, é algo necessário. Você precisa apresentar a Deus, clamar a Ele, se colocar diante dele: Senhor, está aqui essa causa. Deus ama quem tem autoridade, quem tem intrepidez, porque Deus ama se sentir desafiado. Deus ama se sentir desafiado. Então mude a sua postura. Deus não gosta de mimimi. Deus não gosta de pirracinha. Deus não gosta de medo. A Bíblia diz: Deus nos deu o espírito de fé, de ousadia e de coragem. Então entenda que fé é exatamente isso. Quem tem fé é aquele que se põe de pé quando todo mundo acha que ele deve estar caído. Então entenda isso e mude a partir de hoje. É só o começo dessa campanha. Que Deus te abençoe. Vamos aplaudir Jesus.